Dia 2/7, fazer o fechamento do mercado aqui rapidamente, começar pelo diário. Tivemos praticamente um doji no diário aqui, ó, corpo muito pequeno, pavio em cima, pavio embaixo. Ainda estamos em tendência de alta, apesar disso. Se a gente for olhar pelas médias aqui, isso aqui é que eu falei sobre uma possível puxada de baixa aqui, que eu comentei, poderia vir fazer um topo mais baixo, romper aqui, buscar esse fundo aqui para depois dar uma perna de baixa, acabou anulando, tá? Então a gente está sim numa zona de topo, porém, se a gente olhar para o mercado macro, a gente está alinhado para cima, ó. Olha a inclinação da média de 50, a inclinação da média de 20 aqui. Então a gente está ainda estamos em uma tendência de alta, beleza? Vamos ver lá, rompe 60 minutos, nada para fazer. Até deu um candlezinho de compra aqui no final do dia. Primeiro candle do dia, um doji. Segundo candle do dia, uma barra de venda de 1.500 pontos. Mas não tem como a gente pegar esse tipo de operação de acordo com o operacional que a gente utiliza. Vamos lá para vou botar o gráfico das médias aqui. No 15 minutos, nós tivemos esta barra aqui de força na venda. Ó. Vamos esta aqui. Aqui a gente teve também outra barra aqui que seria uma venda, porém, ó, ancorado pela 50 e pela VWAP. Porém, na cara da M9. Então, dá para vender? Daria para vender, se não seria errado, mas geraria um stop de 260 pontos. Essa aqui foi uma barra de continuidade. Quando rompeu a média de 50, rompeu a região de fundo, rompeu esta região aqui, ó, que foi uma região do final do dia de ontem, tá? A entrada seria aqui, stop acima, 460, 500 pontos praticamente, andou 700 pontos, mas stop muito grande assim, eu não acho válido, dependendo da quantia de contratos que tu utiliza. E aí sim, depois que acionou essa venda, olha o candle de compra que teve aqui, ó. Aí tu tem que avaliar muito bem o que tu vai fazer, tá? Porque tu tá esperando uma venda, ó, deu uma queda forte aqui, só que depois para subir, muitas vezes sobe em V, a volta em V que eles falam aqui, mas o mercado está subindo há dias. E aqui, como essa queda foi expressiva, a tendência é subir de novo, né? Tipo, a média de 9 já tinha alinhado, e isso aqui é um 2 trade de compra, apesar de estar fechado praticamente na cara da 20. Então, tem duas possibilidades. Tu tá vendido aqui, tu segura o trade, paga para ver. Com a convicção de que o mercado vai dar mais uma pernada de baixa e vai buscar esta região aqui, que seria a M200 do 15 minutos. Ou simplesmente tu vê esse padrão de candle, tu ignora completamente a questão do movimento de baixa, acreditando que isso é um 2 trade de compra e que isso aqui vai formar um micro pivô de alta e vai dar uma puxada para alta, entendeu? Ó, esse aqui tá num gráfico limpo agora. Então a gente tem duas formas de operar. Claro que se eu vendi aqui, eu posso ter me assustado com este candle aqui e simplesmente zerado o trade, invertido a mão aqui, colocando stop lá embaixo, 300 pontos de stop. Chegou a andar aqui 500 pontos, praticamente 490. Só que, claro, aqui tu tá contra, ó, a média de 200 tá, a média de 50 tá flat, a VWAP tá flat e tu tá contra o movimento da 20. Mas a 9 virou para cima. Não deixa de ser uma alta. E se a gente falou que no diário a gente está no mercado de alta, a gente pode pensar o quê? Pode dar uma puxada maior de alta. Tá bom? Isso no 15 minutos. Então, essa venda aqui, essa outra venda aqui, e daí essa compra aqui, tá bom? Partindo para o 5. O 5 aqui iniciou o dia lateral, deixando o pavio para baixo, deixando o pavio para cima. Tivemos este candle aqui, que seria uma possível venda, e o candle seguinte também, ó. Só que é barras de continuidade que não chegaram a tocar na média. Isso aqui é quando o mercado está com, vamos dizer assim, tá com pressa os vendedores estão com urgência em vender, tá? Então seria, só que assim, mesma coisa que eu falo, eu estou usando médias, ó, na cara da média de 200 aqui.
vai do teu contexto. Se a gente tirar as médias, cadê o gráfico agora? Sumiu aqui. Se a gente tirar, deixar somente essas médias aqui, tu não vai ter nenhum viés e tu vai vender isso aqui, ó, sem problema nenhum. Essa primeira venda aqui, ó, o stop foi de 220 pontos. A segunda, poderia botar o stop atrás também, 300 pontos. E tivemos uma puxada de quase 1000 pontos. Tá? Essa foi a venda. Depois a gente teve essa ancoragem aqui, mas quando o mercado dá uma puxada muito forte, assim, tu tem que tá meio atento, porque o mercado caiu 1.500 pontos, não formou pivô, não fez aquele movimento que a gente gosta de continuidade. Então, a tendência é falhar, mas claro, a gente está falando sobre ancoragem médias, então vamos dizer que a gente entrou aqui, vamos tomar um stop de 400 pontos, tá? Só que nesse meio tempo, a gente teve esse candle aqui também na compra, ó. Isso aqui deve comprar. No momento que tu vai stopar aqui, tu já entra comprado aqui. Stopzinho, tu botar aqui atrás, 230 pontos, botar aqui, 360 pontos. Alvo é a média de 50, 270 pontos, tá? Cadê a VWAP? Vê onde é que tá passando a VWAP. A VWAP logo acima, tu poderia botar aqui, junto com a 200, ou na VWAP. Na VWAP dá 400 pontos. E esse foi o trade do dia no índice. Então, essas vendas aqui, essa venda aqui que falhou e essa compra aqui, tá? Tanto faz, poderia ter comprado a máxima deste martelinho ou deste. Como fechou os dois bem parecidos, só que um preto e um branco, poderia entrar em qualquer um deles, tá? E aqui, ó, para quem comprou e quis segurar, olha essa defesa aqui, ó. Muita gente olha isso aqui e fala, pô, isso aqui é venda. Bateu na VWAP, refugou e aí deixou um candle de venda, tá? Entra vendida aqui, stop aqui em cima, Val tomou stopzinho por querer operar contra a tendência, tá? Sempre esperando alinhamento de médias. Quando eu falo sobre comprar esse tipo de movimento, a média de 9 pelo menos sempre tem que ter virado, já ter virado para cima, tá? Aqui a gente teve esse aqui, mas como não fechou acima na média, a gente vai, vamos dizer assim, a intuição. Poderia ter botado um candle aqui, uma entrada aqui, com stop abaixo, ó, 200 pontos. E como ele tocou uma vez aqui, tu pode projetar. Mas não chegou no primeiro alvo. Projetar o primeiro alvo aqui. Deixa eu fazer a extensão de Fibonacci. Ver se vai dar. Ó, ele não chegou no primeiro alvo. Mas ele bateu na mínima do início do dia. Se tu colocar nessa região de suporte aqui, ó, região de resistência aqui, ele bateu ali. Então a gente tem que ficar ligado. Às vezes a gente bota o traço Fibonacci para alvos, só que a gente tem que ver se tem alguma confluência. Exemplo, se tem algum suporte, uma resistência que é próximo um pouco antes do Fibonacci, tá? Então essa aqui também seria uma compra válida e tem mais essa aqui que também seria, tá? Depois à tarde eu nem vou comentar porque o mercado ficou lateral. Até essa aqui já não, eu falei que seria válida, mas não seria tão interessante, porque olha o alinhamento da VWAP, ó, extremamente lateral, M200 extremamente lateral, então complicado. Partindo para o dólar, ainda para ver aqui, por causa dos estudos, uma barra de baixa hoje, 60 minutos aqui, isso aqui caracteriza uma ancoragem na média, que é do gatilho. Vamos lá para o 15, o 15 não nos deixou nada, só aqui depois às 3 horas da tarde, mas aí já stop de 10 pontos, andou 8 pontos aqui, não compensa operar muito à tarde, muito tarde, tá? Vamos lá para o 5, que o 5 é o que nos interessa. Início do dia lateral, uma barra de venda bem forte aqui, daria para ficar vendido aqui? Daria, mas, como eu falei, início do dia é complicado, né? Mas já era 9h45 aqui. Fechou na cara da M200 e o stop era salgado. O stop era de 17 pontos. Eu iria ficar posicionado 2 horas aqui, mesmo só tomando fumo, ó, 14 pontos chegou a ficar de loss, para depois pegar e surfar a tendência. Então no início do dia nada para fazer aqui. Eu não vi nenhum gatilho nos 5 minutos, gatilho interessante, ele foi em linha reta aqui.
eu vi um gatilho no 2 minutos, como eu falei, quando eu não vejo nada no 5, eu dou uma refinada às vezes para ver o 2. O 2 sim, o 2 foi mais bonito aqui, ó. Teve isso aqui. Aí esta venda aqui foi uma venda bonita. Ó, só ancoragem em média, ó. Ancorando a 9, barra de força. Segunda ancoragem. E novamente mais uma ancoragem aqui, ó. Essa primeira, o stop era de 8 pontos. Essa puxada deu 24. Essa segunda, stop era de 4 pontos. Deu uma puxada de 15. E essa terceira, 4 pontos. E deu uma puxadinha de 7 pontos, praticamente, 6 pontos e meio. Então a gente tem que dar uma refinada. Claro que o 2, dependendo do dia, ele falha bastante. Que nem o início do dia aqui, ó. Isso aqui seria uma compra. Ó, andou 8 pontos, stop de 6. Onde mais que eu vi? Eu vi mais compras aqui, ó. Isso aqui seria uma venda, só que na cara da 60, da M50. Depois aqui, olha quantos gatilhos de compra aqui, ó. Este, esse aqui. Então, quando as médias estão laterais, é bom ficar de fora, porque falha muito. Quando o mercado entra em tendência, aí sim tu abre o gráfico de 2 minutos para avaliar, tá? Olha aqui, mais um. Se a gente for entrar nesses gatilhos aqui, um exemplo, aqui andou 8 pontos, beleza, a gente sai com 5. Esse aqui andou 15, um exemplo, a gente vai sair com 8 pontos. Só que tomou um stop aqui, 2, 3, aí o primeiro stop de 10, o segundo stop de 6, o terceiro de 10, o quarto stop aqui também de 6, já fica negativo o dia. E isso acaba com o teu dia, entendeu? Então é bom sempre avaliar. Médias flat, assim, médias laterais, não entra pelos gráficos de 2 minutos, tá? Hoje demorei um pouquinho mais na explicação, mas eu acho que ficou claro, tá? Um grande abraço, valeu, até mais.